Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Com imenso prazer que recebemos vocês na nossa aula de Revolução Francesa. E apesar de uma pequena confusão, ali a gente começou 2 minutos atrasado. Agora a gente vai dar sequência. E vamos lá, né? Laís, quer se apresentar? O que eu te apresento? Então, eu acho que passo já para o próximo slide, para a gente já entrar no assunto. Cara, então tá, a Revolução... Voltar? Isso, aí. Tá, a Revolução Francesa, antes de comentar tudo, de fato, falando de Revolução, o que é Revolução, o que aconteceu na França em 1789, vamos observar esse quadro aqui, que é geralmente atribuído à Revolução Francesa, né? Esse quadro se chama A Liberdade Guiando o Povo, do Eugène Delacroix. Esse quadro não está aqui a data, mas ele é de 1830. Ele foi pintado pelo Eugène. E, cara, esse quadro, na verdade, ele foi pintado no meio da Revolução de Julho, né, de 1830. Mas tem algumas referências aí à Revolução Francesa. Então, se a gente observar, a gente tem uma série de homens lutando atrás, homens que aparentemente são diversas camadas sociais, e a gente tem uma mulher ali no meio, carregando uma bandeira, e é importante, essa bandeira, ela é utilizada durante a Revolução Francesa, né? Então, ela já é anterior ao período que o Eugène tá vivendo ali. E essa mulher aí no meio, cara, ela é um símbolo, né? Ela é símbolo da República, na verdade. Porque torna-se comum, né? Essa mulher ela vai ficar conhecida como Marianne, torna-se comum associar a República a essa figura feminina, em contraste com a figura masculina da monarquia, né? Do rei. Então, aqui a gente tem a liberdade guiando em direção a essa república, né? Essa forma de governo que não é mais esse governo de um poder concentrado na mão de um... Até porque a Revolução de 1830 ela ocorre durante um período que retoma, né, a monarquia na França. Então, a gente tem esse símbolo aí que representa a República. E essa mulher ela vai ser utilizada em outros momentos, em outras obras, em outros objetos, inclusive no Brasil, né? Se a gente pegar, por exemplo, as cédulas brasileiras, a gente vai ver que tem a figura de uma mulher em um dos lados, e no outro lado sempre a figura de um animal. Essa figura dessa mulher que representa a República, né? Até tem República embaixo escrito, né? Enfim, e mais importante saber do próprio Eugène, que pintou essa obra, o que ela representa, é saber que essa obra também é a capa do CD do Coldplay, né? Que é uma banda super foda, que eu curto muito. E o CD do Coldplay é muito interessante porque faz referência ao fim do autoritário, ao fim dessas monarquias, a períodos revolucionários no geral, né? E algumas pessoas fazem algumas associações das letras, né, da banda com o período da Revolução Francesa, né? Acredito que tem esclarecido que, na verdade, ele faz a monarquia, as revoluções no geral, mas sempre tem uma outra teoria aí puxando interpretações que levam à Revolução Francesa, né? Pode passar, mas era só uma curiosidade. Agora, entrando de fato no conteúdo, a gente tem que entender primeiro o que é revolução, né, cara? E aqui eu trouxe o conceito do dicionário de conceitos históricos, tá? De fácil acesso aí na internet, só jogar no Google. E o que diz o seguinte, né, que revolução é um processo de mudança das estruturas sociais. Ou seja, para eu ter uma revolução, para eu poder
chamar um determinado processo de revolução, eu tenho que observar uma profunda mudança nas estruturas de uma sociedade. Mas eu tenho que... E aí tem o uso político, né? De uma construção, não há muito que fala assim sobre diferentes formas de conceito, mas existe um uso político. Assim, portanto, melhorou? Melhorou? Ok. Vão falando, vocês vão dizendo se está cortando, por favor. E aí, o uso político desse conceito, na verdade, a gente visualiza muito na tentativa de determinados grupos de substituir o conceito de golpe por revolução, né? Só que lembrando, um golpe, ele pode vir, um golpe de Estado, ele pode vir para manter as estruturas e não gerar uma grande mudança estrutural. Então, quando a gente vê esse uso de revolução, eles colocar diante do uso político, não é um uso aceito pela historiografia, enfim. Faz isso, meu Deus. Como é que faz isso? Ok. Foi. Tá, agora a gente já não deu? Pra mim, tinha dado. Não deu? Já que a gente já faz conceito de revolução, por que a Revolução Francesa? Porque a gente tem que entender que essa revolução acontece, né? Porque se coloca contra o regime. E o que acontece? Esse antigo regime, ele tem umas características aqui que colocou nesse slide, que na verdade foi o Michel Baudelaire, né, que escreveu um livro sobre a Revolução Francesa, que ele separa esses três conceitos básicos para falar do antigo regime. Tá? Esse antigo regime ele é baseado numa economia geral, né, na feudalidade, em todo um processo, uma estrutura. Aí é difícil, não consigo parar de mexer. Uma estrutura feudal complexa e baseada numa economia rural, obviamente, e em sistemas senhoriais, né, com inclusive taxas que são do período medieval, né, aquelas taxas que a gente falou para vocês nas aulas anteriores, impostas para os camponeses poderem utilizar os territórios que são, na verdade, dos senhores. Então, ainda existe sistema senhorial na França do século XVIII. E é uma sociedade estamental, né? É uma sociedade dividida em estados, em três estados, na verdade, no clero, nobreza e terceiro estado, a gente já vai falar mais adiante, e uma sociedade absolutista. Ou seja, a gente tem uma monarquia absolutista, um rei
que concentra os poderes nas suas mãos, né? E um rei, inclusive, que era tido como um rei incompetente, né, Luiz? Tanto o Luís XVI, que era o rei da França, quanto a sua esposa, né, a rainha Maria Antonieta, vão ser muito odiados na Revolução Francesa, né? Passa para mim, Luiz, por favor. Então, tem uma sociedade dividida em estados, né? Geralmente, quando a gente tem essa aula no ensino médio, no ensino fundamental, os professores geralmente criam um triângulo, né, para fazer uma pirâmide, para dividir essa sociedade, mas acaba sendo muito limitante a gente separar essa sociedade numa pirâmide, né? A gente tem esses 3 grupos e existe, de fato, uma diferença entre esses três grupos, existe desigualdade social entre o primeiro, o segundo e o terceiro estado, mas se a gente for observar, a sociedade ela é muito complexa para a gente encaixar nesse modelo. Porque se a gente observar aquilo que a gente chama nesse momento de alta burguesia, os grandes comerciantes, esses concentram mais riquezas, né, tem mais lucros do que os nobres, por exemplo. Porém, não tem eles não têm poderes políticos, né? Então, acaba sendo muito limitante a gente criar uma pirâmide para tentar colocar um abaixo do outro. Então, vamos só entender que nessa sociedade existem diversos grupos, né? E a gente vai separar esses grupos em 3 estados, e sendo o terceiro estado representado aí por vários grupos. O primeiro estado, então, é o clã, o segundo estado, a nobreza, os grandes senhores, duques, enfim, e o terceiro estado é, então, a alta burguesia, agora que tem dinheiro pra caramba, uma baixa burguesia, professores, advogados, os camponeses, né, e os sans-culottes, que são trabalhadores urbanos. E aí, esse terceiro estado, então, ele reúne pessoas que têm poder aquisitivo muito grande e pessoas que não têm poder aquisitivo. Pessoas que, inclusive, estão vivendo numa miséria, que estão passando fome nesse momento. Passa, por favor. Isso vai levar ao seguinte problema, porque tu tem, então, uma nobreza e um clero, tá? Que não pagam os mesmos impostos que o terceiro estado paga, né? Porque, enfim, possuem um status que isenta eles dessas obrigações. Agora, o terceiro estado, tanto o camponês quanto o burguês, eles têm impostos, né? Então, se para impostos. E os nobres, na época, né, a gente tem um conceito de nobreza cesárea, que é uma nobreza que basicamente não faz a não ser e não contribui economicamente, não contrário para a França, a gente tem esse conceito, mas a gente ele também é um pouco extremo, assim, porque tem dentro da nobreza diversas nessa área principalmente que está bombando, só que quem domina o comércio, quem tem poder econômico é a burguesia, então ela não vai conseguir atingir essa burguesia tem, apesar de tentar. E diante disso, a nobreza vai tentar, de outras formas, ampliar o seu domínio e acabar com os direitos dessa burguesia, né? Principalmente limitando a questão de cargos, né, para os burgueses. Então, existiam determinados cargos que o terceiro estado não podia ocupar,
só os nobres poderiam ocupar aqueles cargos, né? Como, por exemplo, no final do de cargos do exército. Então, tem uma crise social e acoplada essa crise social tem uma crise econômica, porque a década de 80 do século XVIII, né, 1780, é uma época de crise na produção agrícola, né? Então, é uma sociedade rural, uma sociedade de sistema feudal. Então, a economia ela está baseada muito nessa produção agrícola. E eu tenho uma série de crises nessa década de 80 que vão fazer com que as colheitas diminuam e os preços subam. Boa parte da população vai viver na miséria, vai passar fome, vai morrer de fome. Porque o burguês, o cara que está lá no terceiro estado, está lá tem um alto, ele ainda consegue se manter. Agora, o camponês que não consegue e tem que pagar 80% em taxas e ainda tem uma crise na produção, uma má colheita, cara, ele não tem quase para se sustentar, né? Então, a população está em muita miséria. E, cara, além de a França vai ter um monte de treta no exterior, né? Porque a França participou da Guerra de Independência dos Estados Unidos. E nessa guerra, o déficit da França, né, a dívida externa da França cresceu muito, mais de 50%, 60% do PIB da França ia para pagar. Então, eu tenho esse cenário aí na década de 80 do século XVIII. Ok? Pode passar, Luiz. É claro que as pessoas estão passando fome nesse momento, então elas estão desesperadas, elas estão atacando, tanto no meio urbano quanto no meio rural, estão organizando revoltas, atacando os senhores, atacando o comércio, em busca de alimentos, né? Principalmente padarias eram atacadas, porque a galera queria comer. E o pão era muito importante para a alimentação na França, né? Os franceses, a alimentação dos franceses nesse período era essencial que tivesse pão, né? E então essa galera vai atacar esses lugares no desespero. E para tentar resolver esse problema, essa crise, o rei vai convocar então a Assembleia dos Notáveis. Né? O ministro do rei vai convocar a Assembleia dos Notáveis. O que é a Assembleia dos Notáveis? Vai chamar primeiro e segundo estado para ter uma conversa, não é isso? É isso aí, deixa eu só arrumar aqui minha câmera. Então, a Assembleia dos... Primeiro, esses gastos que a Laís falou, da dívida externa chegar quase a 60% do PIB, era um negócio absurdo. E, além disso, nós tínhamos ainda o casal real, né? O Luiz e a Maria Antonieta, eles gastavam muita grana, muita grana. Tanto que chegou só para manter o Palácio de Versalhes, com a Maria Antonieta, que nunca repetiu um vestido durante todo o seu período como primeira-dama, isso dá mais de 400 vestidos por ano, imagina. O PIB, o gasto com a manutenção do Palácio de Versalhes chegava a 5% do PIB. Então, 5% do PIB nesses gastos, com a população já pagando 80% de impostos, era uma situação insustentável. Então, o rei, ele precisa achar uma saída. Por quê? O seu avô, o Luís XV, ele já perdeu guerras, ele já perdeu conflitos, e o Luís XVI, ele está assumindo numa posição desconfortável. E ele não sabe o que fazer. Ele era meio que, assim, para nada, digamos assim. Não serve para nada. Ele tinha hobbies, ele gostava de arrumar relógios, ele não gostava de conversar com as pessoas, ele não era um regente com um pulso firme, digamos assim. Ele não tinha a manha de governo. Então, em 1786, ele designa o primeiro-ministro, o Calonne, era o sobrenome dele,
para que ele resolvesse a questão financeira da França. Então, como a Laís disse, ele faz o quê? Ele chama a Assembleia dos Notáveis, constituída apenas por clero e pela nobreza. Só que a gente tem que lembrar, de novo, o que a Laís falou. Os pobres pagavam 80% de impostos, enquanto que o clero não pagava imposto e, em 1780, 100% do clero era nobre, era composto pela nobreza. Então, a gente tem aqui tributos feudais que a nobreza recebia, desde a época da Era Medieval, ainda alguns nobres eles eram impedidos de trabalhar algumas funções, segundo Hobbes Maltraz no texto dele da Era das Revoluções. Então, eles sobreviviam dos tributos feudais, de não pagar impostos, e os mais abastados ainda sobreviviam de casamentos milionários formados pela nobreza. Então, quando o Calonne ele fala, rapaziada, seguinte, chega junto comigo aqui, eu vou ter que cobrar imposto de vocês. Não vai ter jeito. O povo paga 80% dos impostos, a gente não pode aumentar o que a gente cobra deles, senão eles não comem. Então, que nessa Assembleia dos Notáveis, tanto como na Assembleia dos Estados Gerais, a França sofreu com invernos rigorosos, que destruíam as plantações de trigo e dificultavam ainda mais o abastecimento de comida da cidade de Paris. Então, quando o Calonne fala isso, um dos nobres, isso eu vi numa videoaula, estudando para hoje, ele levanta e fala, eu entendo a sua posição, mas Deus que nos deu essa posição de nobreza. E o que Deus quer que não paguemos impostos, ninguém pode reverter a vontade de Deus. Então, nós não pagaremos os impostos. Luís XVI fica puto da cara, ele fica puto pra caralho, e ele demite o Calonne. Então, nessas questões que a gente vai chegar agora à Assembleia dos Estados Gerais, a população, digamos assim, os grandes produtores guardavam uma parcela, grandes produtores de trigo, guardavam uma parcela para eles e vendiam o resto a preço de fome. Os pequenos produtores não vendiam e guardavam para sua subsistência. O que sobrava para a sociedade? Quase nada, porque as pessoas não tinham nem dinheiro de comprar o pão a preço de fome. Então, e tem uma frase muito emblemática da Maria Antonieta, num banquete após essa Assembleia dos Estados Gerais, que ela fala, se não tem pão, que comam os brioches. O pão, ele era feito com trigo. E os brioches, ele era feito quase 100% à base de manteiga e ovos. Então, era uma dieta muito pior em nutrientes, e ela estava cagando e andando para o povo. Ela com seus vestidos anuais, os seus servos, para ela estava tudo bem. Então, agora eu vou passar para a Laís de novo para ela falar das Assembleias dos Estados Gerais, e é isso que acontece, num banquete após a Assembleia dos Estados Gerais, que essa declaração da Maria Antonieta, ela torna-se emblemática. Laís, eu passo para ti. Ok. Eu entendo, mas o problema não é meu, né? É basicamente o que o primeiro e o segundo estado vão falar para a questão, então, dentro da Assembleia dos Notáveis. Agora, o que acontece? O ministro, então, é demitido, né? O Calonne, né? Que eu acho que o Luiz comentou. E... Calonne, isso. Enfim, esse ministro, ele é substituído e o novo ministro vai lá nos livros de história da França e vê que existe um negócio aí chamado Assembleia dos Estados Gerais, que é o que deve acontecer quando a situação está fora do controle. O que acontece? Esse ministro, então, passa essa ideia para o rei e o rei chama a Assembleia dos Estados Gerais. Essa Assembleia agora é composta por primeiro, segundo e terceiro estado. Tá? Então, tem todos os estados, os representantes dos estados ali na Assembleia dos Estados Gerais. Cara, o que acontece, né, meu? Vem, então, essa questão de impostos e como vamos lidar com a crise na França. Só que, antes de tudo, cara, o terceiro estado já está enfurecido. Os representantes do terceiro estado
de começo já deixam claro, olha, muito bem, a gente tem que resolver essa questão, mas antes de tudo, acho que deveríamos conversar sobre a questão do voto, né? Porque o voto dentro da Assembleia dos Estados Gerais, ele não era por cabeça, não era por representante. O voto era pelo Estado. Então, tu tem 3 votos. Tu tem o voto do primeiro Estado, do segundo e do terceiro. E os representantes do terceiro Estado acham super injusto essa forma de decidir as coisas. Por quê? Porque o terceiro Estado representa a burguesia e o povo. Logicamente, esse terceiro Estado consegue reunir mais representantes ali dentro dos Estados Gerais, dentro do parlamento. Mais deputados, maior número de deputados. E, é claro, consequentemente, o primeiro e o segundo Estado têm menos deputados. E juntos, esses primeiro e segundo Estados também têm uma quantidade menor de representantes do que o terceiro Estado. Se fosse voto por pessoa dentro da Assembleia dos Estados Gerais, a maioria dos votos seria favorável à questão do terceiro Estado. Né? No caso, a questão do primeiro Estado, do clero e da nobreza, do segundo Estado, pagarem os impostos. Só que, como essa forma de votar, que cada grupo tinha direito a só um voto, o que acontece? Eles são vencidos de 2-1, porque o clero e a nobreza vão se juntar e votar juntos. Então, a votação acaba sendo injusta, acaba sendo vencida por esses estados. E aí dá uma treta absurda, né, cara? A galera vai sair uma loucura ali. E vão se reunir numa sala separada, né? Acho que pode passar na sala do jogo da pena, que era um jogo famoso na época, né? Que é semelhante ao tênis, eu acho, hoje em dia. E aí essa galera vai se unir ali, cheia de ódio, cheia de raiva, e, meu Deus, esse rei é um traidor, e putz da vida. E o que acontece? É nesse momento que o terceiro Estado promete uma nova Constituição. Diz que não sairá dali até uma nova Constituição ser criada. E qual é o intuito de uma nova Constituição? É justamente limitar os poderes do rei. Limitar esses poderes e acabar com os privilégios da nobreza e do clero. Okay? Então, essa Assembleia dos Estados Gerais não vai dar certo, o rei vai dissolver a Assembleia, vai estar uma loucurada, e aí, a partir dessa reunião do terceiro Estado, vai surgir essa Assembleia Constituinte para constituir uma Constituição. Criar uma Constituição. Pode passar, Luiz? Luiz? Oi, Luiz. Mas dando continuidade para não perder tempo. Desculpa, eu tive que ir ao banheiro. Foi mal, isso é realzão, foi mal mesmo. Tranquilo. O que acontece? Meu, a gurizada já tá pronto para poder estar lá no parlamento, né, cara? O terceiro está enfurecido, só que a gente tem essa movimentação parlamentar, né? Agora, se já tá uma treta absurda ali dentro do parlamento, a galera tá gritando por traição, isso e aquilo, imagina como é que não tá na rua quando o povo soube dessa treta. Então, a população se revoltou, de forma geral, e, enfim, o que acontece? Essa população vai sair quebrando tudo, indignados e com razão, né? Porque, imagina, um povo que está passando fome e tu já dá 80% do teu rendimento ali como imposto, e
aí tu tem os teus impostos aumentados porque uma galera da nobreza e do clero não quer pagar imposto. Então, cara, as pessoas estão muito enfurecidas e a fome está levando as pessoas a tomar essas atitudes que vão tomar, né? Essas atitudes mais violentas. E aí a galera vai se reunir e vai, então, se dirigir ao Arsenal dos Inválidos, né? Que é, então, um lugar onde se guardavam as armas do exército. E ela vai chegar lá na fúria mesmo, pé na porta, e vai pegar as armas do exército, e depois de pegar as armas, eles vão se dirigir à Bastilha, vão marchar até a Bastilha. E aqui a gente tem que entender um ponto muito importante, né? Porque a queda da Bastilha costuma ser o marco principal da Revolução Francesa. Por que a Bastilha é esse grande marco para a Revolução Francesa? E não só para a Revolução Francesa, né? Acaba que a queda da Bastilha, ela é um marco que a gente separa, né? De onde a gente separa a modernidade da contemporaneidade, né? A partir daqui a gente está falando de contemporaneidade. É claro que essa divisão aí da linha do tempo, da história, ela é super eurocêntrica, baseada na história da Europa, e um pouco problemática, né? Existem várias formas de a gente interpretar quando começa ou não começa uma nova era, mas a queda da Bastilha representou uma baita mudança, né, no cenário francês, que a Bastilha era uma prisão, né? E ela era uma prisão onde os inimigos do rei eram presos. A gente tem uma frase aqui do lado do Eric Hobsbawm, que é um historiador muito importante, historiador francês, que ele vai dizer que em tempos de revolução, nada é mais poderoso do que a queda de símbolos. No momento da revolução, a Bastilha, cara, ela representa o poder do rei. Ela representa um antigo regime, representa essa monarquia absolutista. Os inimigos do rei. Então, derrubar a Bastilha é derrubar o poder do rei. Então, a galera foi no ódio, né? Existem relatos de que as pessoas arrancaram os tijolos, né, da construção ali da Bastilha com as mãos e estavam no ódio, assim, ó, e tentaram até entrar. Inclusive, os soldados começaram a disparar tiros de canhão contra a população, e mesmo assim a população tentava, até que conseguiu entrar na Bastilha, conseguiu libertar alguns presos, né? Pouquíssimas pessoas estavam presas naquele momento, mas estavam, e as pessoas foram libertas, e, cara, os guardas foram mortos, foram decapitados, enfim, foi uma violência absurda, porque o povo estava, de fato, muito irritado com toda essa situação e passando por muita violência, né, nesse cenário. E esse era o momento da monarquia ver que o povo tinha todo esse poder. Tá? Então, passa isso, por favor. Aqui é um relato, né, que tu colocou da tomada da Bastilha, né? Então, a gente tem um relato que é de um jornal da época. Então, falando dessa queda, que diz o seguinte: o inglês que não se sinta cheio de estima e admiração, olha só, um inglês que não se sinta cheio de estima e admiração pela maneira sublime com que está agora se efetuando uma das mais importantes revoluções que o mundo jamais viu, deve estar morto para todos os sentidos da virtude e da liberdade. Nenhum de seus patrícios que tenha tido a sorte de presenciar as ocorrências dos últimos 3 dias nessa grande cidade fará mais que testemunhar. A imagem não é hiperbólica. Então, cara, o Hobsbawm, inclusive, vai dizer o seguinte, né? Se a Revolução Industrial mudou a forma
econômica mundial, a Revolução Francesa mudou a forma política mundial, né, cara? Isso vai ter influência, né? Isso vai influenciar uma série de movimentações, inclusive aqui no Brasil, né? Então, cara, foi foda. Foi foda. E o que acontece? O rei, né, estava cagado de medo, obviamente, não saía do palácio, e muitos nobres fugiram da França nesse momento, né? Porque se instaurou o que a gente chama aí de grande medo. Cara, a galera lá no campo, qualquer coisa já estava pegando em arma, porque, de fato, estava tudo acontecendo ao mesmo tempo, e a galera queria, então, combater. E esses senhores vão ficar com muito medo dessa parada e vão fugir, tá ligado? Só que o rei, né, que tinha todos os defeitos possíveis, resolveu ser corajoso na última hora. Resolveu permanecer na França, enquanto a Revolução estava em andamento. O Luís vai ficar junto com a Maria Antonieta e vai ficar dentro do Palácio de Versalhes e não vai sair de lá nunca mais, né? Até que a galera vai até o Palácio de Versalhes, né? E aí a gente tem uma marcha importante, né? A Marcha sobre Versalhes, que foi constituída principalmente por mulheres, né? E, enfim, geralmente quando a gente fala de Revolução Francesa, a gente fala muito mais, a gente é induzido a entender que a Revolução Francesa aconteceu a partir principalmente de uma burguesia masculina, só que as mulheres elas participaram tanto ali no combate, né, tipo as mulheres que foram até Versalhes protestar por causa do preço dos pães e por causa da fome que se instalou na França, quanto colaboraram com ideias, com pensamentos, né, porque não são só os homens que são iluministas, que são os grandes pensadores. A gente tem diversas pensadoras nesse contexto. Então, essa marcha vai se dirigir a Versalhes para tentar levar o rei para o centro ali de Paris, para então ser decidido o que ia acontecer dentro desse contexto da Revolução. O que ia acontecer com o rei, o que vai acontecer com o Estado francês, né, com a monarquia francesa. Pode passar, Luiz, por favor. Ok. O que acontece? A gente tem, nesse contexto, o lançamento de um documento aí, né, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Cara, que é muito importante para a gente entender, inclusive, os direitos humanos hoje, né? E eu vou passar para o Luiz rapidinho para ele comentar com vocês. Luiz. Ei, bebês. Seguinte, então, galera. Agora a gente entra numa outra questão, que seria a era das instituições. Por que a era das instituições? Acabou o período, digamos, violento da primeira parte da Revolução, e a gente chega aonde vai estourar, em 1792, a segunda parte, a segunda grande parte importante da Revolução Francesa. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que ela ocorre em fins de agosto, como está aqui, 26 de 8 de 89, ela pregava os famosos dizeres que, falando em Revolução Francesa, acho que todo mundo lembra, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Só que isso tudo acontece na Assembleia Nacional, que é também nesse período, 1789 a 1792. A gente tem, claro, a liberdade individual, o direito a resistir à tirania, à opressão, a igualdade jurídica, o que seria? Todos os homens são iguais perante a lei, não as mulheres, só os homens nesse momento. Nós temos direito à propriedade privada e o direito à vida e a buscar a felicidade. Essa questão do direito à vida
e a buscar a felicidade, ela é muito mais reforçada a partir de 1793, quando a gente tem a República Jacobina, que a gente vai falar mais adiante. Eu vou passar meio rápido, porque a gente está quase sem tempo aqui. Então, após a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a gente entra na Constituição de 1791, que ela meio que, no meu ver, ela meio que contradiz a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Por quê? Na Constituição de 1791, a gente tem o voto censitário. O que seria o voto censitário? Seria o voto direcionado às pessoas ricas. Por quê? Porque nesse primeiro momento são os homens de Gironda, os girondinos, que comandam a França. O povo, como a gente vai falar também um pouco mais adiante, o povo que fez a queda derrubou a Bastilha, o povo que foi a Versalhes, o povo que movimenta as engrenagens da Revolução, mas o povo não governa. Quem governa é a burguesia. Laís, acho que vai para ti de novo. Uhum. E rapidinho, depois eu assumo. Não, rapidinho, porque falta pouco tempo, né? Onde que a burguesia vai trair o povo, né? Mas, assim, rapidinho só para falar ali que o Luiz levantou um ponto, né? Que é o seguinte, é lançado a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e a gente tem mania mais ou menos assim de entender que o homem é igual a ser humano, né? Mas não é assim. As coisas não são assim. Naquele momento, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela é para o homem cidadão, e não para a mulher. Então, as mulheres que lutaram ali na Revolução, que inclusive eram temidas, né, essas mulheres guerreiras que lutaram, as mulheres que contribuíram intelectualmente, cara, são excluídas completamente dessa nova forma de governo, né? É o seguinte, cara, a gente vai ter, 2 anos depois da Revolução, né, 1791, a publicação de um documento por uma intelectual muito importante, a Olympe de Gouges, que é essa moça que está aparecendo aqui no slide, e o documento se chama a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. E ela é uma resposta a essa antiga declaração, essa primeira declaração, né, dos homens, porque, cara, as mulheres, elas apesar de alcançarem alguns direitos, como o direito ao divórcio, por exemplo, elas ainda assim eram colocadas no lugar privado. O lugar público era um lugar para os homens, né? A vida pública, a política era para os homens. Então, a Olímpia, ela sempre foi uma personalidade que pensou nessa emancipação das mulheres, e não só na emancipação das mulheres, mas também no fim da escravidão e questões muito importantes, né? Questões sociais. E é interessante, né, que nessa declaração tem o mesmo número de artigos que a Declaração dos Homens, que é para, de fato, afrontar mesmo essa primeira declaração. E aí, no final da declaração, a Olímpia, então, vai dizer o seguinte: mulheres, quando deixareis de ser cegas? Quais são as vantagens que obtivestes na Revolução? Ou seja, a mulher participa, a mulher é muito importante para esse momento, só que as vantagens são só para os homens, né? As vantagens, essa igualdade, ela é percebida apenas entre os homens, e não incluindo as mulheres, né? Pode passar, Luiz, por favor. Acho que a gente tem que dar um corridão. É tu aqui agora, né, Luiz? Vou passar. Sim, pode deixar que eu fale. A gente tem que correr porque, como sempre, a gente falou demais, né? Tá, eu não sei se tá... foi. Então, galera, como eu falei antes, a Assembleia Nacional, ela ocorre de 1789 a 1792 e ela tem a supremacia política burguesa, a supremacia dos girondinos. E os girondinos, eles estão cagando e andando pro povo. Que eles queriam confrontar a nobreza e se elevar ao patamar deles. Então, a gente tem aqui a divisão dos 3 poderes, que o rei, eles não eram a favor da democracia, mas sim de uma monarquia constitucional.
em que o rei é mantido do seu poder executivo, mas ele era, digamos, autorizado a continuar governando pelo parlamento. Então, os outros dois poderes fica a cargo do parlamento. O voto, como eu falei, era censitário. O que censitário quer dizer? Para quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro pode votar. É isso que vai ocorrer depois no diretório entre 1795 e 1799. Então, o voto censitário limitava o voto aos burgueses. E a gente tem a Lei Chapelier também, que foi a lei da proibição dos trabalhadores de fazerem greve. Então, digamos, eles não podiam se sindicalizar, no caso, e não podiam fazer greves, mesmo com as condições absurdas de trabalho da época. A gente tem a divisão do parlamento entre jacobinos e girondinos. Os girondinos, a burguesia, o foco, digamos, liberalista, o foco na economia, e nós temos os jacobinos, que era a esquerda da época. E era a esquerda e direita assim mesmo, vamos colocar numa questão visual. No parlamento francês, os girondinos sentavam-se à direita e os jacobinos sentavam-se à esquerda. E ainda os jacobinos sentavam um pouco mais acima dos girondinos. Então, eles eram apelidados os montanheses, porque eles ficavam, digamos, mais alto. Então, os jacobinos, eles apregoavam, eles queriam que o governo fizesse o quê? Combatesse a fome e o analfabetismo da população e uma distribuição de terra aos campesinos, que é a reforma agrária. Eles queriam que as terras dos nobres, as terras da igreja, fossem divididas entre os camponeses para que tivesse uma subsistência deles, porque muitos estavam literalmente morrendo nas ruas. Os girondinos, por outro lado, o que eles queriam? O Hobsbawm classifica eles como moderados em casa e, digamos, atacantes fora de casa. Porque eles queriam combater a Grã-Bretanha, que era a principal rival da França nessa época. Então, eles apoiaram a revolta americana, em 1776, e eles queriam expandir a França. Eles apoiavam diversas expansões francesas que iria de encontro com a Grã-Bretanha. Só que em casa eles queriam investimento industrial, eles não queriam intervenção do Estado nas atividades bancárias, eles queriam o apoio estatal e, ao mesmo tempo, não queriam a intervenção estatal nas atividades bancárias, porque a maioria dos girondinos eram burgueses e bancários. Bancários, banqueiros, eu sempre confundo. Mas, enfim. E outra, eles queriam aplicar uma política de austeridade, que é o quê? É um sistema rígido da economia para diminuir os gastos e diminuir a dívida externa. Como a gente falou, eu e a Laís, a dívida chegava a 57% do PIB. Então, essa é assim que se dividiu o parlamento, entre esquerda e direita. Após, aqui, nós temos a Constituição, que a gente já falou. E aqui, trazer para vocês a cara do movimento jacobino. Robespierre foi, digamos, o mais importante deles. Danton era como se fosse o seu braço direito, o Robespierre era o cérebro e o Danton o braço, como se fosse. E é curioso dizer, por exemplo, que o Robespierre, ele não era um nobre, mas ele se vestia como um nobre, ele se portava como um nobre, então ele estudou na Universidade de Paris, se eu não me engano. E o Danton, ele era nobre, mas ele convivia mais com as massas. Por isso, cérebro e braço. Depois disso, a gente tem o Marat, que fala que ele era o líder dos sans-culottes. Os sans-culottes vão ser o quê? A população, o povão. Por que sans-culottes? Porque o culotte era o calção tradicional que a nobreza usava, que distinguia eles do povão. Então, o povão usava o quê? Calça lisa, como se fosse a calça de moletom que a gente usa hoje. Eles usavam essa calça lisa, então, e eles eram uma população mais pobre, muito incendiados pelo Marat. O Marat, ele era meio que um fracassado, digamos assim, um jornalista fracassado que ele nunca conseguiu emplacar nada na vida. Com a Revolução Francesa, ele pega o barquinho e ele chegou a morar nos esgotos e a contrair uma doença de pele muito séria. Então, com a Revolução Francesa, ele criou panfletos e ele incendiava as massas contra a nobreza e contra a burguesia. Ele queria a cabeça de todo mundo. Quando chega a guilhotina, ele quer guilhotinar 5.000 pessoas por dia. Era a ideia de revolução dele. E a gente tem ainda o Hebert, que ele era o líder dos raivosos, que era uma parcela ainda menor da revolução, que buscava o fim da Igreja Católica. Então, eles eram os mais rebeldes, que eles buscavam até o fim da ideologia católica apostólica romana.
Tranquilo aí, tá todo mundo me ouvindo? Ela degola o povo dela, é isso aí. Então, aqui a gente tem uma tentativa de retornar ao absolutismo, que é a Declaração de Pillnitz. O que é a Declaração de Pillnitz? O Luís XVI, o rei, ele trocava cartas secretas com o seu cunhado, que era o imperador rei da Áustria, o irmão da Maria Antonieta, o Leopoldo II. O que ele queria? Ele, tipo, na frente de todo mundo, ele era de boaça. Claro, eu concordo com a política de governo de vocês, tudo 100%, eu estou aqui suave, mas embaixo dos panos ele mandava cartas para o Leopoldo para tentar reproduzir ou voltar ao absolutismo, porque as outras potências estavam aterrorizadas com a Revolução Francesa, visto que isso podia incendiar as suas próprias massas, as massas germânicas, as massas austríacas, contra o seu governo. Então, eles tentam invadir a França por meio da Declaração de Pillnitz, que daí é o a junção austro-prussiana, que eles tentam invadir, eles destroem parte de Paris, e a Paris é defendida pela Comuna de Paris, que era o Danton, que ele reuniu, o Homem de 10 de Agosto, ele ficou conhecido, que ele defendeu o deixa eu ver aqui, o flanco esquerdo, isso, o flanco esquerdo da cidade. Então, tem uma declaração dele posteriormente, quando ele vai para a guilhotina, que ele abre a blusa e mostra as cicatrizes. E o massacre de 1792 é quando o Marat, que é o líder dos sans-culottes, ele fica sabendo das invasões, as invasões começam a tomar proporção para retornar ao absolutismo, e ele pega 2.000 nobres por meio dos seus sans-culottes, e ele manda degolar todo mundo, manda matar todo mundo. Então, ele foi um incendiário sem julgamento nenhum, ele incendiou as massas que o seguiam cegamente a matar todo mundo. Então, essas 2.000 pessoas que morreram, a gente tem um impacto muito grande um prelúdio do que vai ser a Era do Terror. E, por fim, a gente tem a Batalha de Valmy, que é onde o Napoleão, um jovem general, ele tinha 23 anos na época, ele organiza as massas mesmo, que é o pessoal que vai defender, são as massas, não é um exército organizado, em campo aberto, na Batalha de Valmy. E ele ainda consegue vencer as tropas austro-prussianas. E é aqui que surge a Marselhesa, que hoje é o hino da França. A Marselhesa surge com um dos... não lembro se era general ou um dos soldados, ele chega para o Napoleão e fala, olha, eu tenho uma ideia de canto para a gente ir contra os caras e arregaçar todo mundo. E ele canta a Marselhesa para o Napoleão e eles adotam. Então, os franceses vão cantando para o campo de batalha. E eles vencem. Expulsam as tropas austro-prussianas e mantêm a revolução funcionando. Então, agora a gente chega na parte mais pica da revolução, na minha opinião, que é a Era das Antecipações. A Era das Antecipações começa com a República Jacobina. Que aqui, na República Jacobina, antes a gente tem aquilo que eu falei, os nobres perdendo seus tribunos feudais. Em 1792, o feudalismo se extingue e a gente começa com as massas, como diria Marx, tomando consciência de classe, que eles que lutaram nas batalhas, eles que fizeram a revolução e eles não governavam. Então eles pensam o quê? Nós vamos invadir o parlamento e nós vamos arregaçar com os girondinos. Acabou. Então eles voltam, invadem o parlamento e eles tomam o poder para eles. É ali, então, que começa a República Jacobina, com o Robespierre e o Danton como os cabeças. O que acontece? A Convenção Nacional. A Convenção... Isso a gente já vai chegar também, Diogo, na Revolução Haitiana, porque ela, segundo o Hobsbawm, ele foi, e o Vauvel, em 1793, que tem a abolição da escravatura, inclusive, que eles moldam o Toussaint Louverture, por exemplo, para fazer as revoltas contra os seus senhores de engenho aqui na América, que eles matam todo mundo também. Então, mas esses franceses dos senhores de engenho, eles eram aliados aos burgueses aqui e à nobreza, né? Então, aqui, os jacobinos querem que eles se danem mesmo. Então, vamos voltar aqui, porque eu tenho 4 minutos aproximadamente. Então, a Convenção Nacional era como se fosse o parlamento, era onde o Danton comandava e ele debatia as ideias com a população.
Porque aqui a gente tem o sufrágio universal, que é onde todas as pessoas, todos os habitantes franceses podem votar livremente, e aí nós temos dois comitês que vão ser comandados pelo Robespierre, o Comitê da Salvação Nacional e o Comitê da Salvação Pública. Da Salvação Nacional, o Robespierre, eram 12 homens, né? Ele entre esses 12 homens. Mas a fala dele, o voto dele, no caso, entre esses 12 homens, tinha mais peso. Então, o Comitê da Salvação Nacional cuidava das fronteiras externas e o Comitê da Salvação Pública era responsável pela segurança interna. Era essa divisão. E aí nós temos a Constituição do ano 1 do governo jacobino, que é em 1793, que é ali que nós temos aqui. Ali que nós temos aqui é ótimo. Então, a Constituição do ano 1, nós temos a criação das escolas públicas pelo Robespierre e o Danton, que eles são os pensadores dessa Constituição, né? Eles eram inspirados também nos iluministas, e eles criam as escolas públicas, reduzindo pela metade o analfabetismo da população, eles distribuem comida, eles fazem a lei do preço máximo. O que era a lei do preço máximo? Nós temos um teto para o preço das coisas, como, por exemplo, o pão. Os comerciantes não poderiam cobrar X valor a mais, porque nós temos o teto Y. É isso. A reforma agrária, eles pegam terras da igreja, terra dos nobres, que a gente tem a nobreza emigrada, que é o pessoal que foge mesmo, de medo da revolução. A gente tem as terras deles distribuídas para o povo para produzir, para os camponeses produzirem e fazerem digamos, a engenhoca da sociedade caminhar. Por conseguinte, nós temos a abolição da escravidão nas colônias. É aí que tem o ponto principal, por exemplo, da revolta do Haiti. A revolta do Haiti, ela começa com a população preta, a escravizada aqui na América, sendo infinitamente maior que os brancos, e eles conseguem se rebelar, e os jacobinos, eles dão um apoio. Então, acabam com eles fazem a abolição da escravidão aqui nas Américas, e eles são favoráveis à população africana preta a matar todo mundo também. E, por fim, eles tinham como ideia combater os contra-revolucionários, que era a burguesia, eram os girondinos. E então, o que a gente tem aqui? A criação da guilhotina, que é não me lembro o nome dele, mas era Guilhom, assim, tá no final dos slides. Ele cria esse apetrecho da revolução com a ideia de igualdade até na morte. Então, todos morreriam, porque antes os nobres, eles tinham uma morte diferente da dos pobres. Os pobres morriam queimados, decepados, de N formas diferentes, e os nobres, eles tinham uma morte mais limpa, mais rápida. Então, aqui a gente tem a lei de suspeitos e tribunal revolucionário, e no período da Era do Terror, ali no período da Constituição e da criação da guilhotina, a gente tem 17 mil execuções oficiais em 14 meses de guilhotina. Seguindo aqui, a gente tem a Era do Terror, que é o quê? Ela começa com o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta tentando fugir da França para a Áustria. Então, tipo, que nem a Laís falou, o Luís XVI, ele sempre escolhia os momentos errados para ser corajoso. Sempre. Agora que estava a revolta, o governo estava na mão, digamos, da esquerda, do pessoal que prezava pela igualdade social, ele queria fugir. Então, ele é apanhado na cidade de Varennes, na França, ele, a Maria Antonieta e o filho deles de 9 anos, que está aqui também. Então, eles são apanhados e levados a Paris. Então, o rei Luís, ele é acusado de corrupção, ele é acusado de fugir do país e ele é acusado de traição ao seu país. Então, ele é acusado e condenado, e ele vai ser executado no dia 27 de janeiro, 27 de janeiro de 1793, ele é guilhotinado e a sua cabeça é pega e mostrada para todo mundo. Tipo, matamos, acabou. A Maria Antonieta, ela é acusada também de corrupção, ela é acusada de gastos excessivos, ela é acusada de prostituição e traição ao seu país. Ela também é guilhotinada em 1793, no dia 16 de outubro. Meu pai nasceu dia 16 de outubro, inclusive.
Voltando, o Mahat, ele é assassinado em 1793 na sua banheira de ervas. Como ele tinha esse problema de pele, ele estava tomando um banho, digamos assim, e o pessoal fluía na casa aberta dele. E uma mulher chegou falando, Charlotte, o nome dela, que ela tinha a lista de vários contra-revolucionários para dar para ele. Ele fala, não, vem aqui e tal. Enquanto ele tá analisando a lista, ela tira um punhal e crava no peito dele. Ele morre na banheira. E é ali que é a questão que os sans-culottes, eles despirocam total. Eles saem matando gente à torta direita porque eles querem a justiça pelo Mahat. Então, eles saem matando muita gente, causando balbúrdia pela cidade, eles matam muitas pessoas. Eu vou finalizar rapidão, Vitor, me dá mais 5 minutinhos. E depois eles renomeiam as semanas, eles passam a colocar semanas com 10 dias de duração para a população esquecer do domingo, como se fosse. O domingo era o dia, digamos, oficial da religião, né, do pessoal rezar. Então, eles meio que excluem o domingo, renomeiam ruas como forma de descristianização. E eles mudam o nome dos meses também para as estações do ano, que era, por exemplo, como do golpe de Napoleão, 18 de Brumário. Então, aqui, ó, o Guy Lotin, que foi o criador da guilhotina, ele falou que ele não criou a arma para isso, depois de tantas pessoas morrerem sem nenhum motivo, porque na era do terror, o filho do rei ele é mandado para prisão adulta com 9 anos, e ele não aguenta, ele morre de fome uma semana depois. Eles tiram o corpo dele de lá uma semana depois. Então, o Guillotin fala que não era esse o propósito do seu pensamento, era uma morte em igualdade para todos, mas não uma morte em massa das pessoas, sem, às vezes, qualquer julgamento. Às vezes tu falava, o Robespierre, ele criou para ele ficou meio paranoico, ele criou para ele, por exemplo, uma polícia secreta. Ele colocava as pessoas na fila do pão, sabe, em qualquer lugar, e que as pessoas falassem, o Robespierre se vestiu mal hoje, hein? A roupa dele tá amassada, tá mal, hein, padrinho? Ia para a guilhotina pelo simples motivo. E o Guillotin falou isso da sua criação e ele foi decapitado. O Hebert, que era o líder dos raivosos, também foi decapitado. Então, ali que acontece a último itemzinho que foi a treta braba entre o Robespierre e o Danton. Porque o Danton não aprovava essas execuções sumárias, então ele e o Robespierre entram em atrito. Ele vai aos comitês e ele pede o fim dos comitês, porque os comitês funcionavam 24 horas por dia, e ele pede a instauração de uma república de direito, onde as pessoas poderiam realmente votar e o Robespierre não seria um governante autoritário. O Robespierre vai à casa do Danton para jantar, eles conversam, não entram em acordo, Robespierre manda matar ele. Então, o Danton é guilhotinado também, e aí que acontece a questão que ele abre a camisa lá e fala, porra, vocês estão aqui, eu dei o meu peito pela revolução e agora vou dar as minhas costas aos traidores. Então, ele é guilhotinado e é ali que o negócio desanda de vez. Porque após isso, todo mundo vê que o Robespierre, sabe, pirou, porque ele estava sangrando a sua própria ideologia. Ele estava matando dos seus, entende? Então, ali a gente começa a ter uma rearticulação dos girondinos. Vitor, é o último slide, daí eu encerro. Que é a rearticulação dos girondinos. Que eles invadem os comitês, eles capturam o Robespierre, e o Robespierre ele tenta se matar porque ele não quer ir à guilhotina, ele dá um tiro na boca, mas a bala sai pelo maxilar, pela mandíbula, ele está agonizando, o pessoal cuida dele e leva ele para a guilhotina. Então, que é o golpe do 9 do Termidor, que é 27 de julho de 1794, que ele é guilhotinado, Robespierre, e ali acaba o governo dos jacobinos. A gente tem a instalação do diretório, que eles elegiam 5 diretores, né, os deputados, que no caso agora volta o voto censitário, e os deputados, tinha os 500 deputados e também os 250 anciãos. Eles elegiam os 5 diretores para o mandato anual. E ali volta o voto censitário, e por fim, aqui, volta o voto censitário, e a população, de novo, aí tinha que ter renda, os pobres não votavam,
e tinha que ter os que contribuíam podiam votar, mas esses que votavam, eles votavam para eleger os eleitores, e os eleitores que tinham renda de 100 a 200 dias de trabalho, eles elegiam os deputados que elegiam os diretores do diretório. Então é isso, tem a Constituição de 1795, que tem o voto censitário e que revoga a lei do preço máximo. Por fim, a gente tem o golpe de 18 de Brumário, que é o golpe do Napoleão, e ele assume a partir daí que ele é um golpe de Estado dado pelo Napoleão, e ele assume a partir daí que é o que a gente vai tratar na aula que vem. Pessoal, desculpa por me estender. Laís, não sei se quer voltar para dar os agradecimentos finais, eu vou parar de gravar aqui, não sei se eu posso. Então, pessoal, agradeço os que ficaram até agora, e desculpa por me estender, que tinha muita coisa para falar e a gente acabou se passando. Muito obrigado.